Hoje nós vamos falar da Nigéria. São mais de 220 milhões de habitantes nesse país. Eles têm por lá uma população parecida com a nossa aqui do Brasil, mas num território quase 9 vezes menor. E foi lá, na Nigéria, mais precisamente na cidade de Ifak, que os olheiros da base do Flamengo descobriram um talento. Shola Ogundana, pontinha rápido, habilidoso, 19 anos. Na estreia da Libertadores Sub-20 contra o Defensor do Uruguai, o Shola já mostrou serviço. Deixou a marcação na saudade e botou na cabeça do Wallace Ian. Shola foi pra cima da marcação, o cruzamento perfeito. Foi o gol da vitória da molecada do Flamengo por 1-0. Foi um grande jogo, gostei da performance do time, trabalhamos forte e juntos para conquistar os pontos. Gostaram? Lo que dijiste también del Jugándola. Nuevos desafíos. que no a Flamengo. Bastante maravilloso. 8 sí fue una experiencia O idioma pode até parecer um pouco com o nosso. al cual para mí ya es pasado, pero sí. Hace muito mais tempo. nuevo arquero extranjero en el club, la verdad. Mas sempre que os estrangeiros sul-americanos falam, Hay muchas cosas. a gente coloca aqui no Globo Esporte aquela dublagem. Para mí es un. Para mim é um enorme prazer estar vestindo essas cores. Estos colores. É para facilitar o entendimento. Porque para quem não arranha pelo menos um portunhol, às vezes é difícil de entender e de se fazer entender. A comunicação muitas vezes tem que ser repetida, né, por não interpretarem bem. Sábado, na conquista da Taça Guanabara, o Flamengo começou o jogo contra o Madureira com 6 estrangeiros em campo, mais da metade do time. Foi a primeira vez que o técnico Tite escalou um time titular do Flamengo com mais estrangeiros do que brasileiros. No dia a dia dos treinos, ele diz que a comunicação com o grupo não é um problema. Só quando esses jogadores começam a falar rápido demais que o técnico pede para eles desacelerarem um pouquinho. Eu digo, vocês parem de sacanagem, ficar falando rápido, que é código de vocês para ninguém entender, né? A verdade é que até agora, ao que parece, Tite, os estrangeiros e todo o elenco têm se entendido bem. Porque se falar mais devagar a gente consegue. A manipulação do esporte para beneficiar apostadores é uma preocupação no mundo todo. O Brasil é o país que mais teve suspeitas no ano passado. Isso é o que diz um relatório de uma empresa parceira da CBF. Liderança mantida, mas isso não é motivo de orgulho. Pelo segundo ano seguido, o Brasil foi o país que mais registrou suspeitas de manipulação no esporte. Foram 109 ocorrências. Sendo que dos 109 casos que a gente identificou no Brasil, 15 foram em competições geridas pela CBF e 94 em partidas organizadas pelas federações estaduais, mostrando que o principal foco dos manipuladores no Brasil atualmente são em competições estaduais e equipes menores. Dos 15 jogos nacionais, um era da Série B, um da Copa Verde e 13 da Série D. No Brasil, a gente tem uma condição de suscetibilidade dos atletas muito grande. A grande maioria dos atletas eles recebem por volta de um salário mínimo. E diversos clubes também passam por situação financeira de dificuldade. Os dados constam do relatório anual de integridade da Sport Radar, empresa líder global em tecnologia esportiva e parceira da CBF, da UEFA e da FIFA, que analisou 9.000 partidas em 118 torneios disputados no Brasil. Mas o relatório também aponta reações positivas ao problema, como a queda de 29% no total de ocorrências dentro do país, redução que coincide com o início da Operação Penalidade Máxima. A força-tarefa criada pelo Ministério Público de Goiás no fim de 2022 já passou por 3 fases de investigação e segue trabalhando na apuração das suspeitas de manipulação. No fim do ano passado, o Senado aprovou o projeto de lei de taxação e regulamentação das apostas esportivas. A gente precisa ter um trabalho integrado entre todos os atores. Seria Sport Radar, CBF, Polícia Federal, Ministério Público, agora com a regulamentação no Brasil, Governo Federal, através do Ministério da Fazenda e do Ministério do Esporte, para que a gente possa combater de uma maneira eficiente a questão da manipulação de resultados aqui no Brasil. Em nota, a CBF disse ter aumentado o número de partidas monitoradas pela Sport Radar
e criado uma unidade de integridade, ampliando parcerias com entidades esportivas e órgãos governamentais, trabalhando com tolerância zero a qualquer tipo de crime no futebol. Ainda nesse mês de março, a CBF estará assinando com a FIFA e Conmebol mais outro convênio de cooperação técnica no sentido de ampliarmos mais ainda o combate à manipulação de resultados. E ainda segundo a CBF, o Brasil tem o maior número de jogos realizados no mundo todo, né? Por isso, esses números identificados acabam sendo superiores aos demais países. Mas que, considerando só as partidas de campeonatos organizados pela CBF, o percentual de jogos suspeitos está próximo da média global. Deixa o like e seja um inscrito do canal Flamengo Mix Notícias. Bora para as notícias do Mengão. Shakhtar aceita a proposta do Fla por Maicon e deve notificar o Corinthians ainda hoje. A diretoria do Mengão quer fechar a negociação até quinta-feira e está disposto a pagar cerca de 32 milhões de reais para contratar o volante que está emprestado ao Corinthians. O Corinthians deve ser notificado nesta terça-feira pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sobre a proposta do rubro-negro para a compra dos direitos econômicos do Maicon. A oferta do Flamengo é de um contrato de 4 anos e gira em torno de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. Maicon está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024. O contrato do volante com o time ucraniano é válido até o fim de 2026. A direção do rubro-negro e os representantes de Maicon trabalham para que a operação seja finalizada até nesta quinta, data do fechamento da janela de transferências no Brasil. Por se tratar de uma transferência internacional, já que o atleta pertence ao clube da Ucrânia. Há o entendimento de que será necessário encerrar a negociação até o dia 7. Apesar do tempo curto, há otimismo em um desfecho positivo. Revelado pelo Corinthians, Maicon está emprestado ao Corinthians pelo time da Ucrânia desde 2022, ano em que sofreu seguidas lesões e não recebeu propostas de fora no fim do ano passado. Sendo assim, teve empréstimo renovado por mais uma temporada. Para obter a liberação, o clube paulista pagou 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais na cotação da época. Em 2023, foram 57 partidas e 3 gols. Mas nesta temporada, após um início turbulento, Maicon tem recuperado o bom futebol e feito boas partidas. Foram 11 no total, com 2 gols e 2 assistências. Após ser notificado pelos ucranianos, o Corinthians tem um prazo de 48 horas para igualar a proposta e a forma de pagamento oferecidos pelo Mengão. Mas o Corinthians disse que ainda não foi comunicado de qualquer negociação até a publicação desta notícia. Veja agora as estatísticas do jogador somando as temporadas de 2023 e 2024. Foram 69 jogos oficiais, 5 gols e 6 assistências. Os números do jogador no Brasileirão 2023. Foram 32 jogos, 2 gols e 3 assistências. 2 grandes chances perdidas, 5 grandes chances criadas. Ele teve uma média de 55,6 toques por jogo. Uma média de 1,0 interceptações e 1,3 desarmes por jogo. 4 cartões amarelos e 1 vermelho, e teve uma média SofaScore 6,80. Nação rubro-negra, deixem suas opiniões nos comentários. Maicon é um bom reforço para o Mengão? Quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like e ative o sininho. Inscreva-se no canal Flamengo Mix Notícias.